Na última aula, estudamos as noções gerais de história romana e verificamos a localização espacial de onde se originou o latim. Nesta aula estudaremos as variedades de latim, o alfabeto e pronúncia, prosódia, quantidade e acento. Vamos lá então. Variedades de latim. Havia em Roma várias espécies de latim. Primeiro, o latim clássico, língua das pessoas instruídas, dos oradores, dos poetas, dos escritores. Depois existia o latim popular, falado pela plebe, pelo povo. E depois ainda havia o latim familiar, empregado pelas pessoas instruídas na conversação diária, despreocupada, informal. O grande orador Cícero, quando fazia discursos no fórum, no Senado, falava em latim clássico. Entretanto, ao chegar em casa, empregava, conversando com sua esposa e filhos, uma língua muito mais simples, o latim familiar. Os escravos de Cícero, os soldados e o povo em geral falavam de modo diverso. Era o latim popular. Nos quartéis havia até um modo de falar peculiar aos soldados, o chamado latim castrense. Foi o latim falado pelos soldados romanos, portanto o castrense, e levado à Península Ibérica, que com o correr dos tempos se transformou em português. Estudaremos o latim clássico, a língua que coincide com a época de maior esplendor do Império Romano. Estudemos agora alfabeto, pronúncia, prosódia, quantidade e acento. Na tela vocês podem ver o alfabeto. No período clássico, o alfabeto latino tinha 23 letras. Ali temos as maiúsculas e as minúsculas. Os símbolos Y maiúsculo e Z maiúsculo não eram verdadeiramente latinos, aparecendo nas transliterações de vocábulos gregos. Os sinais V maiúsculo e I maiúsculo são latinos, não havendo nos textos da latinidade propriamente dita os sinais J maiúsculo e J minúsculo, e U maiúsculo, V minúsculo. Estes só foram criados muitos séculos depois, no Renascimento, pelo humanista francês Pierre Laramée, que viveu de 1515 a 1572. Em latim, Petrus Ramus, sendo por este motivo denominados letras ramistas. Pronúncia. São três as pronúncias usualmente empregadas na leitura dos textos latinos: a pronúncia tradicional, a eclesiástica romana e a pronúncia restaurada ou reconstituída. Pronúncia tradicional. Exemplos: Cícero, se pronuncia Cícero. Legere, legere. Suazus, suazus. Persuasão. Legere, para ler. Zelos, zelos, zelo. Titianus, ticianis, ticiano. Magnus, magnus, um grande. Caesar, César. Poena, pena, significa pena. Pronúncia eclesiástica romana. Temos Cícero, pronuncia-se Cicero. Legere, leggere, para ler. Rosa, rozza, óleo de rosa. Zona, zona, com um cinto de. Patiência, patiência. Paciência. Magnus, magnus. Caesar, César. Poena, pena.
Vanus, uma van, significando Vânus. Júpiter, Júpiter. Por fim, a pronúncia restaurada. Cícero, Cícero. Legere, Legere. Suasus, Suassus. Zelos, Zelo, Zelos. Pirra, Purra. Pira, fogueira. Viuit, Iuit. Vidas. Iovis, Júpiter. Ioius. Em nosso estudo, sempre procuraremos fazer a leitura das palavras latinas como elas estão escritas. A pronúncia não será exatamente da forma que estaremos lendo, para facilitar a memorização das palavras. Vamos então agora ao estudo da prosódia. Ou seja, a quantidade e acento. Lembrando, prosódia se refere-se à pronúncia regular das palavras segundo a acentuação tônica. Então, quantidade. 4 são as qualidades físicas do som: intensidade, altura, timbre e duração. A duração é também denominada quantidade. Quantidade é o tempo empregado na pronúncia de um som. Quantidade de uma sílaba é o tempo empregado na pronúncia dessa sílaba. Quantidade de uma vogal é o tempo empregado na pronunciação dessa vogal. Tanto as sílabas como as vogais podem apresentar-se com quantidades breves ou longas. As longas são representadas pelo sinal semelhante a um travessão, que se chama macron ou macro. As breves são representadas pelo sinal semelhante a um C para cima, que se chama bráquia. Bráquia significa sinal gráfico que se coloca sobre uma vogal e indica que ela é breve, é o C para cima. As sílabas susceptíveis de ambas as quantidades são denominadas comuns ou ansípites. Ansípites significa ambíguo e são representadas pelos sinais travessão com o C virado para cima, breve e longa. Para dar uma ideia simples, mas bastante aproximada do que é quantidade, observemos o que se passa em português quando conversamos naturalmente. Dizemos José, Alice, e quando chamamos alguém, José, Alice. Na leitura latina, com raras exceções, pouca atenção se dá atualmente à quantidade. Mas os antigos romanos tinham esse fato tão presente que até as crianças sabiam valerem as regras 2 tempos e as breves 1 tempo. Além do que, eram vaiados os autores que, em cena, errassem na duração dos sons. Vamos então a acento. Chama-se sílaba acentuada aquela sobre a qual a voz se eleva. Em latim, o acento pode estar na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Estará na penúltima se ela for longa. Delere. E estará na antepenúltima se a penúltima for breve. Legere. Delere, para destruir. Legere, para ler. Traduzindo. Modo de ler os vocábulos latinos. Temos 3 regras fundamentais. Vamos prestar bastante atenção nessas regras. Regra geral. Regra número 1. Não há em latim vocábulos cujo acento recaia na última sílaba. Noção provisória. Segunda regra. Regra para os dissílabos. Como consequência da regra geral dos dissílabos, o acento recai sobre a penúltima.
qualquer que seja a quantidade dela. Exemplos: amor, amor de, cônsul, cônsul, dólar, dor. 3. Regra para os dissílabos. Ou melhor, para os polissílabos. Nos polissílabos, o acento pode recair na penúltima ou na antepenúltima, tudo dependendo da quantidade da penúltima. Temos 2 casos: penúltima longa, com o travessão, então. Neste caso, o acento recai sobre ela. Exemplo: Regina, a penúltima sílaba G é longa. O nustus, a penúltima sílaba nus é longa. Regina significa rainha. O nustus, carregada com. E penúltima breve. Neste caso, o acento retrocede para a antepenúltima, qualquer que seja a quantidade desta. Exemplo: pontifex. Pontifex. A penúltima sílaba ti é breve. Fuimos. A penúltima sílaba i é breve. Fuimos, estávamos. Pontifex, sumo sacerdote. Exercícios de pronúncia. Ler corretamente as seguintes palavras, observando com atenção a quantidade da penúltima sílaba. Todas elas têm o acento, tem o símbolo da quantidade na penúltima sílaba. Então veremos como se lê corretamente. Contigit, aconteceu. Delebamos. Reperit, encontrado. Fuissemos, que tinha sido. Tetegerit, tocar. Amabat, amei. Amávero, amor. Feciste, você tem feito. Laudavicemus, laudatório. Cômodo, como. Na tela vocês podem ver os acentos onde tem o C para cima, é breve. Onde tem o travessãozinho em cima na sílaba, é longa. Macro, longa. Vogais e consoantes. Vogais: A, E, I, O, U, Y. Consoantes: B, C, D, F, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, X, U, H. Era uma leve aspiração. O abuso da aspiração era criticado em Roma. Classificação das consoantes: elementar. Guturais: L, G. Labiais: P e B. Dentais: T e D. Sibilante: S. Dupla: X, igual a X ou X. X. Líquidas: L e R. Nasais: M e N. Ditongos: os ditongos mais importantes são AU, AU, AE, OE. Menos frequentes: o EU, EI, UI. Exemplos de vocábulos onde figuram os citados ditongos: rosae, rosa, pronuncia-se rosae ou rosé. Poena, pena, pronuncia poena ou pena. Aurum, pronuncia-se aurum, ouro. Neuter, pronuncia-se neuter. Nenhum deles.
cui, quem, cui, ei, ei. Sílabas. A sílaba pode ser constituída por uma vogal, a, lá, asa, por um ditongo, ao, rum, ouro, por uma vogal acompanhada de uma consoante ou consoantes, liber, livre, libros, livros. Quarto, por um ditongo acompanhado de uma consoante ou consoantes, cáustico, azedo, ácido. As categorias. São 8 as classes das palavras em latim: substantivo, nome, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.